Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, recebendo em nosso estúdio o vereador Marquinhos Souza, do PP. Vereador, mais uma vez, obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane. É sempre um prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Bom, a gente começa falando então sobre o projeto do novo organograma, que foi retirado de tramitação nessa semana aqui da Câmara Municipal pelo prefeito Clodoaldo Gazeta. Você defendeu na tribuna, na sessão ordinária da última segunda-feira, que as mudanças sugeridas pela prefeitura deveriam ser enviadas para discussão aqui pelos vereadores em separado, em módulos. Só para a gente contextualizar o bauruense que acompanha, né, o nosso programa, o que é que muda com a discussão e a aprovação de um novo organograma pela prefeitura, que é uma espécie de reforma administrativa do executivo, e em que mudanças e melhorias em serviços para a população implica uma reforma como essa? Bom, Lidiane, primeiro acho que é importante a gente deixar registrado que o organograma da prefeitura é da década de 90, né? Então você imagina, de lá para cá, quanto cresceu a nossa cidade, o quanto a nossa cidade precisa de uma modernização da sua estrutura no organograma das pastas, para que a gente tenha um melhor atendimento para a população. Então, isso daí é fato e não é nem discutível. Ocorre que quando você encaminha para a Câmara Municipal uma mudança em toda a estrutura da Prefeitura Municipal, é uma discussão muito complexa, né? A gente tem uma dificuldade de você olhar com uma lupa cada caso e entender cada caso, o que realmente está sendo mudado ali e o que aquilo implica de mudanças e melhoria, principalmente para o atendimento à população. Sendo assim, a gente fez a solicitação na tribuna da Câmara Municipal e o prefeito concordou que nós devemos fazer o desmembramento desse projeto, ou seja, que ele seja encaminhado por partes, como aconteceu recentemente, independente do organograma, foi encaminhado um projeto onde foi unificado o trabalho ali dos engenheiros juntamente com a CEPLAN, porque fica engenheiro, um faz obra, mas quem aprova é a CEPLAN. O engenheiro está na obras, e aí não se conversam, então unificou e virou uma coisa só, ou seja, modernizou, e isso já aconteceu independente do organograma. Então nós temos pontos importantíssimos nesse novo organograma, como por exemplo, a criação do Instituto de Planejamento, né, que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, né, e esse instituto ele está embutido nesse organograma. O organograma é complexo, ele não está caminhando na nossa Câmara Municipal e ao mesmo tempo nós estamos deixando de aprovar essas alterações e essas criações de departamentos importantíssimos, como essa questão do Instituto de Planejamento. Então, o prefeito deve desmembrar agora e mandar por partes, né? Nós temos a questão das subprefeituras também, que é importantíssima. O prefeito fala de criar 7 subprefeituras. Qual que é a nossa sugestão? Prefeito, aonde já tem as regionais, que já possuem estrutura física, já tem ali o local, por que não criar essas subprefeituras já existentes? Porque nós vamos falar de criar subprefeitura num local onde não tem a regional, nós estamos falando de uma construção de um prédio, uma construção física, de espaço. A gente enxerga com mais dificuldade. Então, vamos pegar aqueles pontos que são mais factíveis, os pontos mais relevantes, como algumas coordenadorias, por exemplo, que também tem aí algumas solicitações de coordenadorias através dos conselhos municipais, também deve ser encaminhado. Vamos mandar de forma fracionada para que a gente tenha um maior entendimento aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa fazer o debate junto com a população, para que a gente possa subir na tribuna e explicar para a população o que está sendo alterado em cada pasta e o que realmente aquilo vai melhorar no atendimento da população de Bauru. Então acho que esse é um bom caminho. Talvez nós já devêssemos ter feito desta maneira desde o começo e a gente teria evitado aí uma discussão ou até mesmo o projeto ter ficado parado aqui na Câmara Municipal. Com relação à criação do Instituto de Planejamento, qual seria a incumbência com relação ao gerenciamento de processos dentro da Prefeitura desse dispositivo e quais passariam a ser as atribuições da Secretaria de Planejamento?
Então, a ideia é que a Secretaria de Planejamento ela fique focada mais na questão da fiscalização de todo o funcionamento da nossa cidade, né? E o planejamento ficaria com os projetos, né? Com a aprovação dos empreendimentos, com o planejamento da nossa cidade, porque, veja bem, Lidiane, acabou de sair um novo censo aí, Bauru chega próximo aos 400 mil habitantes, né? E o que acontece? Quem está programando, quem está planejando a nossa cidade para os próximos 10, 20, 30, 40 anos. Nós temos que ter um grupo de pessoas estudando as melhorias no sistema viário, as melhorias no que diz respeito ao funcionamento da prefeitura como um todo. Em algum momento eu acredito que nós vamos ter que ter um prédio único na cidade, Lidiane, que seja um prédio que atenda, que tenha a prefeitura municipal inteira num único local. Entendeu? Para que a gente facilita. Hoje é muito complicado. Cada vez que você precisa de um documento, você tem que ir numa pasta diferente e você, apesar de ter o poupa-tempo, a gente percebe a dificuldade muitas vezes da população de se deslocar. Então, nós temos que pensar numa cidade moderna, nós temos que pensar numa cidade que não para de crescer, nós temos que pensar como que nós vamos atrair mais empresas para a nossa cidade. Então, necessariamente, nós precisamos desse Instituto de Planejamento que vai cuidar do crescimento da nossa cidade, do crescimento sustentável da nossa cidade, porque também não significa que a gente tem que sair desmatando tudo, quanto é a região que tem cerrado, que tem APA, para que a nossa cidade cresça também. Enfim, são vários pontos que a gente espera que esse instituto cuide. E principalmente, Lidiane, o que eu defendo, que dentro desse Instituto de Planejamento possa ter também um departamento de projetos. O que significa isso? Projetos, não o projeto do crescimento da cidade, mas o projeto que você vai escrever e você vai encaminhar para o governo do estado, para o governo federal, para que a gente consiga recursos para implantar na nossa cidade. Existem recursos em todas as áreas que são encaminhadas para aqueles municípios que possuem bons projetos, né? A ET, por exemplo, que veio o recurso a fundo perdido, foi escrito o projeto à época, pelo menos o projeto que foi escrito à época foi muito bom. Infelizmente o projeto executivo não foi tão bom assim, mas nós estamos recebendo 118 milhões de reais a fundo perdido, porque alguém em algum momento escreveu um projeto e encaminhou na época ainda para o Ministério das Cidades. Então falta isso. Quem está no governo escrevendo o projeto, encaminhando e trazendo recursos para o nosso município para que a gente tenha cada vez mais fôlego para investir na nossa cidade. Então, é importantíssimo a criação desse Instituto de Planejamento. Agora, vereador, com relação a essa proposta do prefeito de descentralizar administrativamente a prefeitura, com a criação das subprefeituras, né, nas regionais já existentes, e também dessas coordenadorias temáticas, em que medida a existência, a criação desses cargos afeta a produção dos servidores na base da administração? Eu vejo com bons olhos, Lidiane, uma vez que a proposta é você justamente descentralizar esses serviços, levar os serviços mais próximos da população através dessas subprefeituras. Necessariamente você tem que criar alguns cargos de chefias, de coordenação, mas a grande maioria de cargos estão sendo criados, na verdade, para aqueles servidores de carreira, então até valorizando aí o profissional de carreira do nosso município. E, obviamente, cada vez que você cria um serviço, você precisa de alguém que coordene aquele serviço naquela região. Então, eu vejo com bons olhos, eu acredito que possa melhorar o atendimento, principalmente lá onde a gente precisa, que é no bairro, para a população bauruense, que merece ter um atendimento aí de primeira. Vereador, mudando de assunto, ainda falando sobre prefeitura, o Gazeta anunciou a intenção de assinar um empréstimo no valor de 50 milhões de reais para a compra de equipamentos e realização de alguns serviços de infraestrutura na cidade. Alguns colegas aqui, né, vereadores da Câmara, apontaram equívoco na intenção do Gazeta, alegando que a prefeitura não teria condições de assumir uma dívida, um empréstimo dessa envergadura. Como vereador e como líder do governo, como você avalia esse anúncio e a forma como foram feitas as críticas aqui no Legislativo? Bom, vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que é natural, cada vez que chega um projeto bastante complexo, e esse do empréstimo também é um projeto que merece bastante discussão. Eu acho que é natural o posicionamento de todos os colegas, nós respeitamos o posicionamento de todos os colegas, mas assim,
a gente tem que precisar esperar realmente chegar esse projeto na casa. Eu pretendo chamar uma audiência pública, porque veja bem, eu entendo, Lidiane, que nós precisamos atender toda a população de Bauru com toda a infraestrutura necessária para que ela tenha uma vida digna, né? Bauru, até o ano de 2008, ele estava no CADIM, ou seja, não recebia recursos federais. A nossa cidade, ela ficou estagnada por muitos anos e isso tem reflexos até hoje. Então, por exemplo, nós temos muitos bairros na nossa cidade que não possuem um asfalto. Quero citar aqui o Jardim Nicéia, eu quero citar aqui o Ferradura Mirim, eu quero citar aqui o Manchester. Tem uma parte do Flórida que ainda não é asfaltado, mesmo com o PAC Asfalto. Alguns locais próximos do Jaraguá não foi asfaltado também. Você pega, então, são vários locais da nossa cidade que ainda precisa dessa infraestrutura e a população merece essa infraestrutura. Porque, veja bem, você perguntar para uma pessoa que mora numa rua asfaltada, uma rua que tem galeria, uma rua que tem iluminação pública, uma rua que é segura de você transitar. Você não tem problema de poeira quando não está chovendo. Você não tem problema de barro quando está chovendo. Se você perguntar para essa pessoa, ela vai falar, não, eu não preciso de empréstimo. Vamos fazer a mesma pergunta para aquela pessoa que mora numa rua de terra, o quanto que ela sofre, uma ambulância que não consegue chegar, pessoas com deficiência que moram naqueles locais. Com certeza essa pessoa vai falar, olha, as outras pessoas que moram num local da cidade que tem infraestrutura, aquela infraestrutura foi feita com recurso público. Não importa se municipal, se estadual, se federal, se emenda parlamentar, se empréstimo, se PAC Asfalto, aquela população recebeu a infraestrutura vinda do serviço público. Por que eu sou munícipe, eu pago meus impostos também não tenho direito de ter essa infraestrutura na frente da minha casa, na rua que eu moro? Então, é algo que merece um debate, eu acho que daria uma boa discussão sobre esse assunto. Agora, é óbvio, o ponto crucial, e é isso que na audiência pública deverá ser constatado, a capacidade técnica da prefeitura, não só de adquirir esse empréstimo, porque a gente tem visto que Bauru, até por conta da sua gestão, ele tem subido ali o valor que ela pode fazer empréstimo, porque é uma cidade pagadora aí de todas as suas contas. Mas a capacidade técnica de pagar na frente, é isso que a gente quer saber. Prefeitura, como que vai ser pago isso? De que forma? Qual que é a nossa capacidade técnica? Da onde que vai vir os recursos? O que nós vamos deixar de pagar nos próximos anos que você vai poder usar esse dinheiro para pagar esse empréstimo? O que realmente vai ser, aonde realmente vai ser investido esse empréstimo? Quais os maquinários que vão ser comprados? Como é a atual situação dos maquinários da prefeitura? Nós temos aí uma máquina na prefeitura que faz asfalto aí, que é da década de 60, não tem mais peça para ela, por exemplo. Então nós temos que ficar o tempo todo contratando empresas terceirizadas para fazer o asfalto, porque a Bauru não tem capacidade. Hoje é feito de uma maneira muito lenta e quando quebra, você tem que fabricar a peça porque você não acha para comprar. Então são pontos, Lidiane, que a gente precisa ver que tipo de cidade nós queremos para nós. Nós vamos modernizar a nossa cidade de Bauru, nós vamos realmente trabalhar para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, uma cidade mais próspera, uma cidade que não gaste tanto com aluguel de máquinas, que não gaste tanto com manutenção de máquinas, ou a gente deixa do jeito que está, não mexe nada e vamos seguir a vida do jeito que está, só que sem direito a reclamar também, né? Porque nós temos vários pedidos de vereadores aqui que muitas vezes deixam de ser atendidos justamente porque não tem uma máquina ou justamente porque a máquina que tem que é alugada tem que ficar socorrendo vários bairros ao mesmo tempo. Então, nós precisamos chegar num consenso, nós temos que chegar, achar o equilíbrio daquilo que nós queremos para a cidade de Bauru. Obviamente que se a cidade não tiver condições de pagar esse empréstimo, eu também sou o primeiro aí a votar ao contrário. Vamos então esperar chegar o projeto na casa, vamos fazer o debate com a população, vamos abrir a audiência pública, vamos debater a exaustão até que a gente chegue numa conclusão e faça um juízo se a gente deve ou não fazer esse empréstimo para a cidade de Bauru. Vereador, falando sobre saúde, começaram a funcionar nessa semana os 16 leitos hospitalares
prometidos para o hospital de base pelo governo do estado, com investimentos na ordem de 800 mil. Levando em conta a fila que se registra na cidade, de espera por internações, vários vereadores, e você foi um deles, destacou na sessão da última segunda-feira que é necessário um reforço mais significativo na assistência hospitalar do município. Foi anunciado também nessa semana pelo governo do estado o início das obras de reforma do Manoel de Abreu. É importante trabalhar agora pela ativação o mais urgente possível das vagas dos leitos do Hospital das Clínicas. Não tenha dúvidas, Lidiane. Primeiro, acho que é importante deixar registrado que a gente tem trabalhado nesse assunto juntamente com outros colegas aqui, inclusive na minha fala dessa semana, eu acabei deixando registrado que talvez essa solicitação de aumento de leitos deve ter sido a maior ou a mais solicitada desde a minha primeira legislatura, junto com os colegas, Porque todos os dias os nossos telefones tocam, Lidiane, com desespero de uma família pedindo pelo amor de Deus para conseguir uma vaga para internação, e nem é papel do vereador, a gente até atende, fala que a gente vai tentar contribuir, mas a gente nem pode estar falando, olha, passa esse na frente ou deixa esse daqui para trás, a gente não pode fazer isso aí. Então é com muita angústia que a gente recebe um telefonema de um familiar desesperado precisando de uma internação. Então, assim, eu acredito que deve ter sido um dos das maiores solicitações dos vereadores. Eu estive em São Paulo numa comitiva ainda com o governador Márcio França à época, e foi prometido 21 novos leitos, sendo 16 de atendimento básico e 5 de UTIs, E aí passou o final do ano, Márcio França não foi reeleito na verdade governador. Nós tivemos agora o João Dória, que é o novo governador, e ficou uma coisa no ar. Olha, a secretaria mudou, o secretário também, estadual de saúde. Olha, nós não fizemos nenhum tipo de promessa, isso foi promessa do governo anterior. A gente foi a São Paulo, brigamos e falamos, olha, essa promessa não era uma promessa eleitoreira, era uma promessa de governo. Então, necessariamente, deve ser atendido sim, até porque as partes que sentaram na mesa na época do Márcio França também estavam sentadas na mesa agora, recentemente, já no governo do Dória, até porque são servidores de carreira e todos estavam participando. Então, com muito custo, com muita luta, foi anunciado agora esses 16 leitos, mas obviamente, se você pegar da época do problema da associação hospitalar, o quanto se fechou de leitos na cidade, ainda esses 16 leitos ainda vem dar um alento sim, mas ainda é muito pouco para a nossa cidade. Então nós precisamos sim de mais leitos de UTI, que a quantidade que nós temos no município é muito pouco, e principalmente nós temos o Hospital das Clínicas pronto. Na questão de infraestrutura, está prontos, com equipamentos ali de primeira linha, E o nosso pedido é para que esse Hospital das Clínicas comece a atender o mais rápido possível. A gente vê o anúncio aí do Manoel de Abreu, eu acho que é importantíssimo, a gente fica muito feliz com esse anúncio, mas ainda fica um ponto de interrogação se os recursos aplicados no Manoel de Abreu, se fosse aplicado no Hospital das Clínicas, será que a gente não ofereceria leitos de uma forma mais rápida para a população, para essas pessoas que estão aguardando na fila? São em torno de 40 pessoas todos os dias aguardando um leito hospitalar na nossa cidade. Então, a gente confia no trabalho do governo do estado e a gente espera que o governo coloque para funcionar o mais rápido possível o Hospital das Clínicas na nossa cidade. Vereador, só para a gente fechar, a gente não pode deixar de registrar o seu empenho, junto com o vereador Fábio Manfrinato, do PP, na bancada do PP aqui na Câmara de Bauru, para a vinda do Castramóvel, que foi inaugurado oficialmente na semana passada aqui em Bauru, com verbas indicadas por meio de emenda parlamentar do deputado federal Ricardo Izar, que é do partido de vocês. Como foi esse processo de reivindicação e de espera desse serviço novo para a cidade? E como é que vem acontecendo esse trabalho? Houve algumas palestras que já foram realizadas? Existe um grupo que vai ser atendido primeiro, agora que já está cadastrado? Como é que está funcionando tudo isso? Bom, primeiro gostaria de deixar também registrado que foi inédito o que aconteceu no que diz respeito
a liberação de recursos via SUS da saúde, do Ministério da Saúde, para essa finalidade, né? Em toda a história do Ministério da Saúde, nunca se entendeu que você aplicar recursos na castração e no controle da população canina e felina de um município poderia diminuir o problema de doenças. Então, nós estamos falando de doença do carrapato, nós estamos falando de leishmaniose, nós estamos falando da raiva e tantos outras doenças que tantas zoonoses que nós podemos ter com um número grande de animais, principalmente aqueles abandonados nas periferias da cidade. Isso daí é um problema seríssimo de saúde. Então o deputado Ricardo Izar, que é um defensor da causa animal, à época o ministro Ricardo Barros, que também é do Progressista, numa reunião o deputado o convenceu e a partir daí o Ministério da Saúde passou a liberar recursos para essa finalidade. Então é um recurso que vem do Ministério da Saúde, veio para a Secretaria Municipal de Saúde, que está fazendo um trabalho em parceria tanto com a Secretaria de Educação por conta das palestras que acontecem nas escolas, quanto a Secretaria do Meio Ambiente. O CCZ está disponibilizando, que é o Centro de Controle de Zoonose, está disponibilizando os veterinários para fazer essa castração. Então foi uma conquista inédita, um trabalho meu, junto com o vereador Fábio Manfrinato, apoiado pelas ONGs independentes aqui do nosso município, do COMUPTA, que é o Conselho de Proteção e Defesa do Animal também aqui na nossa cidade, e uma parceria que deu muito certo. Era um sonho para a cidade de Bauru ter uma unidade imóvel de castração que pudesse facilitar a vida das pessoas e ir até os bairros para fazer a castração desses animais. Então, qual é o formato, qual é o desenho que a cidade de Bauru adotou, que eu acredito que deve ser aí entre todos os municípios o que está fazendo um trabalho diferenciado. É feito um chamamento, uma divulgação para que a população de determinado bairro, por exemplo, começamos pela Vila Dutra, numa escola municipal foi feito ali uma divulgação para se participar de uma palestra sobre a guarda responsável e também sobre os cuidados com o animal, principalmente no pós-operatório. A população daquele bairro foi até a escola, participou dessa palestra, automaticamente se cadastrou, deixou ali os seus dados e agora o Castramóvel iniciou o seu trabalho ali pela Vila Dutra, que um dos pontos que foi usado para a escolha foram as regiões que tivemos casos de leishmaniose e outras doenças de zoonoses. Então, como é ligado à saúde, nós estamos dando preferência para esses bairros. E agora, a partir dessa semana que passou, que o Castramóvel começou a funcionar, essas pessoas estão sendo contactadas e estão indo ali até na unidade da saúde da família do Vila Dutra já para fazer a castração do seu animal. Primeiro eles passam, faz a avaliação clínica e já marca a castração aí para 2 ou 3 dias na sequência. E a população, Lidiane, acho que é importante deixar registrado, tenha paciência, o Castramóvel ele está chegando agora, nós temos um número muito grande de animais para serem castrados, mas obviamente o pontapé inicial foi dado e em algum momento o Castramóvel vai estar na sua região, então fica atento para a divulgação das palestras, porque necessariamente para você participar da castração do seu animal, você deverá participar dessas palestras. E lá na frente, a hora que a gente fizer todos os bairros da cidade, aquelas pessoas que por algum motivo não ficou sabendo desta palestra, nós iremos voltar nos bairros também para que a gente possa atender o seu animal também. Vereador Marquinhos Souza, do PP, foi nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, obrigada pela presença mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, Lidiane. A gente sempre finaliza com a mesma frase. Nosso gabinete está sempre à disposição de vocês. Nos procurem que a gente vai dar um atendimento para vocês aí naquilo que estiver ao nosso alcance. Tá obrigado. Feito. A gente agradece também a sua sintonia e lembramos que o conteúdo deste programa vai estar na programação da Rádio Câmara Bauru também em boletins na grade do final de semana e fica disponível na íntegra também no YouTube. Procure o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.